Olá, paz do Senhor, irmãos e irmãs. Hoje eu vou falar sobre tipos de jejum também. Mas tipos de jejum é algo muito delicado porque é muito individual de cada um. Tem pessoas que já fizeram 40 dias, que já têm um alinhamento com o Senhor tão grande que às vezes nem precisam de jejum, às vezes uma oração, porque já estão completamente alinhados com o Senhor. Tem pessoas que estão no primeiro jejum, nunca fizeram o jejum, fazem o primeiro jejum já completamente alinhado, negando tudo, toda a carne, tudo, e aí já são atendidos ali no primeiro dia do primeiro jejum, quando assim, são coisas assim que não tem como explicar, mas a Bíblia explica. Porque o que conta é já o seu alinhamento. Sim, Senhor, é a tua palavra. Sim, Senhor, é a tua vontade, não a minha, não o que o mundo quer dizer. É a tua palavra, a tua vontade. Então, esses jejuns de alinhamento com o Senhor, eles funcionam muito. E não precisa muito tempo ou pouco tempo. Jejuns de 40 dias são jejuns para pessoas chamadas para grandes obras, para nações, para grandes chamados. Então eu não aconselho, porque a gente vê na Bíblia quem fez jejum de 40 dias: Moisés, Elias e Jesus. Qual que foi o chamado deles? Foi chamados gigantes, de libertações gigantes. Vamos pegar João Batista. João Batista deve ter jejuado muito, mas ele não ensinou nada sobre jejum. Mas temos ali a referência dos discípulos de Jesus que falavam que os discípulos de João jejuavam e muito. Então, com certeza, João ensinava muito sobre jejum. Então, isso depende tanto de cada caso. Se eu, por exemplo, fizer uma campanha de 7 dias, as campanhas de jejum na Bíblia são de no máximo 3 dias e sempre jejum total. Na maioria, jejum de água e comida. Então, é um jejum para líderes espirituais gigantes que acabam impondo esse jejum para a libertação de vida ou morte, porque a nação já foi condenada. Então, eu não posso especificar qual jejum você precisa fazer, porque eu não conheço. O meu canal, ele abrange Brasil e exterior. Eu atendo pessoas de outros países quando mando mensagens. Então, nem sempre eu sei quem está assistindo. Então, talvez o jejum que você vai fazer logo tenha efeito. Tem efeito muito rápido, porque você está com o coração aberto. Eu não quero mais essa vida de pecado, essa vida do mundo, e eu já me alinho agora com o Senhor. Pessoas que estão, às vezes, 20, 30, 40, 50 anos na igreja e nunca realmente se deixaram quebrantar pelo Senhor e se alinhar, porque mantém uma religiosidade, como fazia Saulo de Tarsis. Ele tinha uma religiosidade que o impedia de conhecer quem era Jesus. Então, os fariseus hipócritas, eles também jejuavam muito, mas não reconheceram o próprio Salvador. Então, isso depende muito de você estar disponível a se alinhar com a vontade perfeita do Senhor. Mas vamos falar aqui sobre esse jejum que fecha portas que nunca mais o inimigo consegue reabrir. Jejum para restauração de casamentos. Como selar definitivamente as brechas espirituais e encerrar os ciclos de traições. Esse vídeo não é sobre começar algo novo, é sobre encerrar algo. Não é sobre ataques iniciais, é sobre selamentos. E também não é sobre convencer ninguém, é sobre retirar acessos para sempre. Muitos conseguem romper uma influência por um tempo e depois vem tudo de volta. Não porque o jejum não funcionou, mas porque as portas foram limpas, mas não foram seladas. A Bíblia nunca ensinou apenas a expulsar os demônios. Ela ensinou a fechar as brechas, a guardar, a permanecer. Na história do homem que foi livre do demônio, o demônio saiu pelo deserto e depois voltou com mais 7, porque a casa não foi selada, ela não foi preenchida com o Espírito Santo, a pessoa não permaneceu buscando a palavra dia e noite. Ele se deixou vazio, e aí o demônio entrou 7 vezes pior. Jesus foi claro quando falou da casa varrida e adornada.
Se o espaço fica vazio, o que saiu tenta voltar e volta com mais força. Isso não é uma ameaça, não, meus irmãos, minhas irmãs. Isso é um princípio espiritual. Onde não há governo contínuo, há reinvasão. As pessoas invadem o que não é cuidado, o que não é governado. Por isso o jejum não é emocional, é jurídico no mundo espiritual. O jejum fecha direitos, ele cancela permissões, ele encerra ciclos repetitivos. Tudo o que o inimigo faz depende de brechas, exato. Brecha não é azar, brecha não é destino, brecha é acesso que você permitiu. A queda de Adão foi uma brecha. Todos nós nascemos com essa brecha. A conversa de Sansão com Dalila foi uma brecha. O relaxamento de Davi estando em casa de tarde, em plena época de guerra, foi brecha. O inimigo nunca cria autoridade, ele só ocupa as brechas que você dá. Por isso, enquanto as brechas não forem tratadas, o inimigo sempre voltará, mesmo depois de um jejum poderoso. Esse vídeo ensina como fechar portas definitivamente e quais os jejuns bíblicos fazem isso com eficácia. Não existe um único jejum para tudo. Não, sempre existem jejuns específicos com propósitos específicos. Cada nível de fechamento exige uma estratégia diferente. Primeiro princípio, porta fechada exige tempo e não pressa. Pressa é inimiga do selamento. Quem fecha rápido demais deixa frestas. Na Bíblia, as maiores vitórias definitivas nunca foram rápidas, foram consistentes. O inimigo não teme intensidade momentânea, ele teme permanência na posição. O primeiro jejum é o jejum de consagração, onde Daniel, capítulo 1, ele nos ensina que eles decidiram não se contaminar. Esse jejum não foi curto, também não foi espetacular, mas foi constante. Ele fechou a porta das contaminações diárias. Esse jejum não foi para atacar o inimigo, mas foi para impedir um novo acesso. A aplicação prática desse jejum é cortar estímulos, cortar conversas inúteis, cortar conteúdos inúteis, cortar reações carnais. Enquanto o ambiente não mudar, a porta continuará trancada. Esse jejum sela a porta dos hábitos. Então ele decidiu não beber, decidiu não comer carne, decidiu não comer as comidas consagradas aos ídolos, consagradas aos deuses dos caldeus. O jejum número 2 é o jejum de humilhação. E vamos falar do jejum de Esdras 8. Esdras jejuou para pedir um caminho seguro. Não foi para receber algo novo, mas para proteger o que já existia. Esse jejum fecha portas de orgulho espiritual. Muitos jejuns falham porque a pessoa acha que já venceu. O inimigo volta exatamente aí. A promessa dos profetas é que os judeus voltariam após 70 anos. Então não tinha nada de errado de Esdras, com a sua comitiva, voltar para Jerusalém. Mas precisava haver um jejum, sim. Aplicação prática: jejum com silêncio, jejum sem anunciar que está jejuando, jejum sem confrontar os inimigos e jejum sem provar nada para ninguém, apenas se alinhando com o Senhor. Esse jejum sela a porta da autossuficiência. Eu com Deus, nós com Deus. O terceiro jejum é o jejum de luto espiritual, de Neemias 1. Esse jejum, Neemias jejuou porque algo já estava quebrado há muito tempo. Esse jejum não foi curto, não foi leve e não foi animado.
Ele fecha as portas de ciclos antigos. Aplicação prática. Reconhecer padrões repetidos. Parar de justificar o passado e aceitar a responsabilidade espiritual. Esse jejum sela a porta das repetições de pecados. Porque a nação de Israel, o povo que continua na terra e não foi levado preso, esse povo que estava ali, eles começaram a se casar com pessoas que não eram hebreus. E justamente porque não eram judeus, eles estavam em casamentos errados. Quando você casa com alguém que não é da sua religião, vamos assim dizer, que não segue a sua mesma linha espiritual. Então vamos pegar pessoas de diferentes linhas espirituais e vamos casar. É óbvio que isso vai trazer maldição. E Neemias, junto com sua comitiva, percebeu que as coisas não iam, as coisas não fluíam, e eles começaram a jejuar, e Deus começou a mostrar para eles que o que estava impedindo o avanço eram essas alianças imundas, essas alianças impuras. E no final desse jejum eles tiveram que despedir essas mulheres, despedir esses homens, despedir essas crianças que nasceram desses relacionamentos errados. E aí voltou o alinhamento com o Senhor. Então, esse tipo de jejum é justamente para quebrar alianças erradas, porque eles abandonaram as alianças corretas e estavam tendo alianças que não agradavam a Deus. Casamentos que não agradavam a Deus. Então esse realinhamento e a volta à aliança original, do que Deus pediu no original, foi o resultado desse jejum. O jejum número 4 é o jejum de guerra silenciosa, jejum de Esther 4. Então Esther, ela exigiu um jejum silencioso do povo hebreu. Esther não discutiu com Amã, ela não se explicou, ela também não reagiu, ela e o povo apenas jejuaram em silêncio, não fizeram alarde do jejum. E esse jejum, ele fechou portas abertas por confrontos carnais. Muitos mantêm portas abertas porque falam demais, porque expõem demais, porque reagem demais. A aplicação prática desse jejum é jejum sem ficar dando explicações a ninguém, jejum sem desabafar com ninguém e jejum sem confrontar ninguém. Esse jejum, ele sela a porta das suas reações emocionais. O jejum número 5 é o jejum prolongado. É um jejum de realinhamento, onde Daniel 10, ele jejuou por 21 dias. Não para expulsar algo de imediato, mas para reorganizar o ambiente espiritual. Esse jejum de Daniel 10, ele fecha portas em níveis mais profundos, onde as influências espirituais resistem. É uma aplicação prática. Esse jejum nos ensina a constância, a rotina espiritual, a palavra de Deus diariamente, a ausência de pressa, não ter pressa. É no tempo de Deus. Esse jejum, ele sela a porta da instabilidade espiritual. E o que fecha a porta de vez não é somente o jejum isolado, é jejum e mudança de posição, arrependimento, confissão dos pecados seus e das nações, da nação que você representa, a família que você representa. O inimigo não respeita quem jejua e volta para as mesmas posturas de engano. Ele respeita quem permanece na postura daquilo que pediu. E fechar as portas espirituais envolve novos padrões de pensamento, novos ritmos emocionais, novo silêncio estratégico e novo nível de vigilância. Sem isso, o inimigo vai tentar voltar. E como saber se as portas foram fechadas realmente? Não é quando tudo está calmo. É quando a tentação perde a força. É quando a velha narrativa não convence mais. É quando a repetição cansa. A repetição das velhas ações, ela passou a cansar.
Quando a porta do mal se fecha, o inimigo ele não grita, ele simplesmente desiste. E o maior erro é que muitos fecham essa porta e ficam olhando para trás para ver se ela continua fechada. Isso é ter dúvida. E dúvidas também criam micro brechas. Quem fecha as portas de verdade segue em frente. O inimigo só volta onde encontra acessos. Jejum não é para abrir novos ciclos, é para encerrar ciclos que vieram e estão constantemente fazendo pecados voltarem. Portas fechadas não precisam ser vigiadas o tempo todo, precisam ser respeitadas. E quando o governo espiritual é restaurado na sua vida, quando as brechas são tratadas definitivamente, quando o jejum é feito com constância e silêncio, há portas que o inimigo tenta tocar e simplesmente não se abrem mais, nunca mais. Não porque ele ficou fraco, mas porque não há mais permissão para o inimigo entrar. Então permaneça firme, permaneça vigilante, não permita brechas para que o inimigo entre, apenas se mantenha posicionado, alinhado com o Senhor, porque o principal é o alinhamento com o Senhor. E se você não consegue estar alinhado com o Senhor, jejue mais. Tudo bem? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Amém.